E agora cedo, eu quero me concentrar com vocês nos versos 5 a 8. Salmo 84, de 5 a 8. E eu quero falar sobre uma oportunidade imperdível. Vamos ler? Eu vou ler na NVT. O que está na tela é NVT. Então vamos ler juntos, em uníssono, o que está na tela? Vamos lá? Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Interlúdio, pausa. Até aqui a palavra de Deus. Gente, 2023 foi um ano muito especial na minha vida. Sabe por quê? Foi um ano marcado por datas muito importantes. Em junho de 2023, ano passado, eu completei 50 anos de vida. 30 anos de conversão a Cristo e de batismo. 25 anos de casado. 25 anos de consagração ao ministério pastoral. Meu filho primogênito, Samuel, fez 20 anos. E minha filha, Isabela, caçula, fez 18. Foi um ano cheio de emoções para mim, 2023. E uma das muitas coisas que eu aprendi nestes anos todos, hoje, com 51, uma das coisas que eu aprendi, especialmente como pastor, crente, pastor que não nasceu em igreja, que chegou para a fé e para a igreja com 20 anos de idade. O que eu aprendi acompanhando vidas, ouvindo histórias, e eu amo ouvir histórias, aconselhando pessoas, é que oportunidades, elas não podem ser desperdiçadas. Especialmente as oportunidades que os sofrimentos nos proporcionam. Porque o sofrimento, contrário do que muitos pensam, é sim uma oportunidade didática. É uma oportunidade para santificação, especialmente para os filhos de Deus. Pastor, como assim? Deixa eu te dar apenas um verso bíblico que comprova o que eu estou dizendo, que comprova que o sofrimento para o crente é oportunidade. Salmo 119, 71. Diz assim, o salmista: o sofrimento foi bom para mim. Interessante. Eu nunca ouvi alguém dizer: a bonança foi boa para mim. Mas eu já ouvi pessoas dizer: a tristeza foi boa para mim. A enfermidade foi boa para mim. A pobreza foi boa para mim. Eu nunca ouvi o inverso. E o salmista está dizendo: o sofrimento foi bom para mim. Por quê? Porque me ensinou a dar atenção aos teus decretos. O sofrimento me ensinou a dar ouvidos à tua palavra. C.S. Lewis diz que o sofrimento é a maneira de Deus gritar num megafone, chamando a sua atenção. Sofrimento é oportunidade. Oportunidade de crescimento. Pena que muitos crentes não pensam assim.
Sobretudo na era em que vivemos, com essa teologia que diz que Deus quer que todo mundo seja curado, todo mundo seja próspero, todo mundo não sofra. Isso não é bíblico. Hoje as pessoas costumam relacionar o sofrimento que elas enfrentam com algum tipo de maldição. Tem crente, inclusive, que associa o sofrimento com a inveja de alguém. Fulano tem inveja de mim. Isso me faz eu passar pelo que eu estou passando. Eu já ouvi crente articulando isso. Maldição, esse sofrimento, é inveja, é mal olhado. Esse sofrimento é ataque satânico, é injustiça. Esse sofrimento é algum pecado específico ou outras coisas do gênero. Há pouco tempo, um pastor foi pregar na CIB na minha ausência, meu Deus do céu, e ele subiu ao púlpito. E ele saiu declarando exatamente isso, sofrimento, essa enfermidade é um pecado na sua vida. E uma jovem com a doença autoimune da nossa igreja lutando, menina crente, menina de fé, ficou assim, arrebentada com aquele sermão. Nunca mais sobe lá, nem para lustrar o púlpito. Eu sei, meu povo, que o mundo, que a carne e que o diabo, eu sei que esses inimigos são sempre, de alguma forma, os agentes diretos ou indiretos do nosso sofrimento. Eu sei que o mundo nos faz sofrer. Eu sei que a nossa carne nos faz sofrer. Como que a nossa carne nos faz sofrer? Como o mundo faz sofrer, vocês sabem. Nos perseguem pela piedade cristã, etc. Como é que a nossa carne nos faz sofrer? Estou vendo a mamãe ali segurar um bebê, balançando para lá e para cá. Uma das causas da depressão pós-parto, além do medo, além das questões fisiológicas envolvidas e tudo mais, é o desespero da mulher quando olha para aquilo e diz: eu não vou ter mais vida. Já ouvi mãe dizendo isso, no alto da depressão pós-parto. Falei, qual que é o seu maior medo? Pastor, eu tenho medo de não ter mais vida. Falei, como assim? De ter que viver agora para cuidar dessa criança, para que ela não sofra, para que ela não morra. A carne estava causando um sofrimento para essa mãe. Em que sentido? Ela não queria abrir mão da vida dela. Estava sofrendo. As tentações de toda a natureza, todas as naturezas, elas nos fazem sofrer, sobretudo quando você luta contra elas. Você fala, eu não posso ceder, eu não posso cair. Então, a carne nos faz sofrer. O diabo nos faz sofrer. Portanto, eu sei que o mundo, a carne e o diabo são sim sempre, de alguma forma, agentes diretos do nosso sofrimento ou indiretos. Só que tem um detalhe, gente. Deus é quem sempre dá a palavra final. Quando o diabo quis pôr a mão em Jó, foi Deus quem, em última instância, disse, vai lá e toca nele. Vai lá e faz isso, faz aquilo. Foi Deus, não foi o diabo. Quem teve a palavra final foi Deus. Portanto, sofrimento nenhum acontece ou nos acomete sem que Deus decrete dizendo, pode. Vamos lá, é isso que eu quero que aconteça. Porque se ele não quisesse que acontecesse, ele teria impedido, ou não é verdade? Não é verdade? Ainda que Deus não seja o agente do mal, e ele jamais será, ainda que Deus não seja o causador do mal, e ele jamais será, quando ele, digamos, permite que o mal nos aconteça, de algum modo ele está dizendo,
é assim que eu quero, porque eu não vou mudar, eu vou deixar que seja assim. Porque é assim que no final trará para mim maior glória e contribuirá para o bem daqueles que me amam. Porque não é isso que diz Paulo? Todas as coisas cooperam, todas as coisas, gente. Não é só seu dinheiro, é também a falta de dinheiro. É a falta de saúde. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados conforme o propósito divino. Tudo isso coopera para a nossa salvação. Então, sim, o diabo causa-nos mal, a carne causa-nos mal, o nosso corpo nos causa mal, o envelhecimento é uma enorme tentação. Você vai perdendo a força, você vai perdendo a energia. Você pode ter um cérebro brilhante num corpo idoso, decadente. Isso é horrível para quem está envelhecendo. É humilhante, é sofrido. Então a carne causa mal, o corpo causa mal, o mundo causa mal, mas a palavra final é de Deus. Você não pode se esquecer disso. Estou dizendo isso porque, lamentavelmente, ao longo dos anos, como eu tenho visto pessoas desperdiçando o sofrimento. Essas pessoas culpam os outros. Essas pessoas deploram as circunstâncias. Essas pessoas se ressentem com Deus. Essas pessoas se ressentem com o próximo. Faz até o diabo parecer coitadinho. Culpa do diabo, amaldiçoa quem persegue elas. Quem lhes causa algum tipo de mal. Pessoas assim, para tristeza ainda maior delas mesmas, nunca se aproveitam da oportunidade que o sofrimento traz. E eu estou aqui nesta manhã para dizer para você, não desperdice o seu sofrimento, seja ele qual for. Faça como o salmista. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Me levou para a sua palavra, abrindo meus olhos e abrindo meus ouvidos. O sofrimento me deu sensibilidade, arrancou a casca dura, e agora eu sinto o toque de Deus. Nós iniciamos ontem à noite uma série de 3 estudos no Salmo 84. E meu propósito é declarar que a igreja é o melhor lugar do mundo para o crente. Nós vimos que a comunhão dos santos na igreja local, ela proporciona um lugar irresistível. Nós vimos isso ontem. Irresistível porque existe a exposição da palavra de Deus. Existe a possibilidade de você prestar contas. E nós precisamos sim prestar contas. É um lugar irresistível porque nos possibilita o cuidado mútuo, a edificação mútua e todos os outros benefícios de se viver como igreja. Isso incita o deleite, nós vimos. Isso incendeia o desejo, isso inspira a devoção. Foi o que vimos, leia comigo, Salmo 84, de 1 a 4. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei, meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Nós vimos isso. A igreja incita o deleite, incendeia o desejo, inspira a devoção. Então,
está aqui um teste que vocês, como líderes, recorrentemente precisarão fazer. Nossa igreja está incitando o deleite em Deus? Sim ou não? Como? Ou o que poderia ser feito? Nossa igreja está incendiando o desejo por Deus? Está inspirando a devoção em Deus? Porque é isso que vai produzir saúde e, consequentemente, crescimento. Então, de que modo, biblicamente, a gente trabalha para incitar o deleite, incentivar o desejo, inspirar a devoção, de modo que todos os membros possam fazer do Salmo 84, de 1 a 4, que a gente acabou de ler, a sua própria declaração. Como é agradável a comunhão na primeira igreja batista de Mineiros, ó Senhor dos Exércitos. Eu sinto profundo desejo, sim, morro de vontade de entrar no templo, lá na igreja do Senhor. Com todo o meu coração, todo o meu ser, eu vou aclamar ao Senhor, o Deus vivo. Nós precisamos da igreja, gente. Nós precisamos da comunhão irresistível da igreja. Agora a segunda parte do Salmo, versos 5 a 8. O texto que a gente leu lá no início. Isso nos revela a experiência difícil dos peregrinos que estavam indo para Sião. Esse salmo, na parte 2, que é a que a gente está estudando, revela que esses que se deleitam na casa de Deus são pessoas que passam pelo sofrimento. O verso de 5 a 8 conta a história da peregrinação daquelas pessoas que anualmente tinham que ir para a adoração em Jerusalém. E esse salmo, então, nesta segunda parte, vai nos mostrar coisas lindas. Olha o verso 5. Como são felizes os que de ti recebem forças. Ou seja, por natureza nós somos fracos. Não é verdade? Quando eu tive o pânico, a síndrome do pânico, e eu me lembro de me abrir com a Cris, minha esposa, que foi uma santa do meu lado, e eu falava, amor, eu não vou conseguir ser forte para os meninos me verem. Eu lembro de falar exatamente assim, eu não tenho força. Ela me disse algo de Deus. Ela falou assim, Leandro, e quem disse que você tem que parecer forte? Seus filhos precisam te ver fraco e aprenderem sobre como você ganha força na fraqueza. Ela falou mais ou menos assim. E foi aquilo uma das coisas que me sustentou. Às vezes a gente quer parecer forte, mas é na fraqueza que nós somos fortes. Não é isso que diz Paulo? O Salmo está dizendo que nós recebemos forças de Deus. E ele está dizendo isso porque, por experiência própria, ele se via tantas vezes fraco. Como talvez você esteja se sentindo nessa manhã. Fraco, sem força. E é uma experiência absolutamente normal na vida cristã. O sentimento de fraqueza, de impotência, de falta de desejo por Deus, pelas coisas. A gente passa por isso. E onde está o antídoto? O antídoto está em receber de Deus forças. E aí você está se perguntando como? É isso que a gente vai tentar desenvolver. O Salmo continua dizendo que os que decidem percorrer os teus caminhos. Como são felizes os que de ti recebem forças. Quem são eles? Os que decidem percorrer os teus caminhos. O que é percorrer os caminhos do Senhor? O que é isso? Numa palavra, cristão, discípulo. Discípulo é aquele que segue o caminho.
Segue o mestre no caminho. Segue Cristo. Toma sua cruz diariamente, nega a si mesmo. Segue Jesus. Esse é o discípulo. E o salmista está dizendo que exatamente esses, eles são bem-aventurados. Eles são felizes. Por quê? Porque eles recebem força. É curioso porque eu me descobri fraco aos 20 anos, quando eu me converti. Porque eu me achava absolutamente invencível. E uma das coisas que estão envolvidas no processo de conversão, é você entender que você não é super-homem, Mulher Maravilha. Não é. Tem gente que se recusa a se mostrar vulnerável. Meu pai e meu sogro eram desses. Eu nunca vi meu pai chorar. E no dia que eu vi, eu levei um susto. Não é exagero, eu levei um susto. Papai está chorando. Como assim, gente? A gente chora mesmo e tem que chorar. Dói e chora, é assim. Agora, tem exageros. Mulher geralmente é assim. Então eu tenho uns pacotes de lenço no meu gabinete. Esse papel. Ela senta e já... Eu falo, limpa, eu fico lá esperando. Deixa cair água. Aí fala, deixa. Tem exageros, eu sei. Mas a fraqueza, sobretudo a fraqueza por reconhecer que seguir o caminho da cruz é humanamente impossível. Negar a si mesmo. Dizer não para as tentações. Dizer não para todo esse imaginário que o pecado pinta para a gente. Faz isso. Siga esse caminho. Olha como vai ser bom, olha como vai ser prazeroso. O pecado pinta cenários para a gente. Não pinta? O que é a tentação senão um cenário pintado pelo pecado? Vai lá, faz isso. Você está precisando disso. Você vai se sentir vivo. Aconselhando cônjuges, eu já ouvi tantas vezes dizendo, olha, não há motivo para o divórcio. Eu não vejo motivo para o divórcio. Não há abuso doméstico. Não há abuso de palavras. Vocês estão me dizendo simplesmente que acabou o encanto, acabou a paixão, acabou o amor. Isso não é motivo para divórcio. Aí uma mulher olhou na minha cara uma vez com raiva e falou assim, então Deus me quer infeliz pro resto da vida. Eu falei, não é isso que eu estou dizendo. O que ela estava dizendo com isso? Que a felicidade estava em seguir o coração. Em seguir os desejos. E aí quando você se converte e descobre que trilhar os caminhos de Deus significa parar esses desejos e falar, opa, aqui não, desse jeito não. Nós vamos seguir outro caminho, o caminho descrito pelas Escrituras, pela Bíblia, por Deus. Aí sabe o que você vai descobrir? Que você é fraco, que você não consegue combater esses desejos. Aí você vai precisar de força, da força que vem de Deus. Então, você é bem-aventurado quando você, trilhando esses caminhos, descobre o quão duro é dizer não para o mundo, dizer não para a sua carne, dizer não para o pecado. Você vai se ver impotente. Uma vez uma mãe teve seu terceiro filho, aí ela sentou no sofá no meu gabinete lá em São Paulo. E ela desesperada, e ela sentada aí. Eu falei, o que foi, mamãe? Ela pôs a mão assim, ela unhou o cabelo, ela puxou. Ela falou assim, pastor, eu não tenho tempo nem pra... E falou aquela palavra que eu vou falar bonitinha. Não tem tempo nem para fazer cocô. Em desespero, ela gritando. Eu falei, ô, minha irmã. Aí sabe o que ela disse na sequência? Eu quero a minha vida de volta. Eu falei, uau.
você descobre que você é fraco. E você precisa da graça de Deus. Verso 6, quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Preste atenção na primeira palavra desse versículo. Quando, não é se. Certo? Não está dito, se passarem pelo vale do choro. Qual é a diferença? Se você diz se passarem, você está dizendo, pode ser que não passe. Não é isso? Mas quando diz quando passarem, está dizendo, em algum momento você vai passar. Você vai passar pelo vale do choro. Se você vai passar pelo vale do choro, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a viver como quem sabe que em algum momento você vai enfrentar o sofrimento. Meu filho, em 2018, eu estava nos Estados Unidos participando de um intensivo na igreja do Mark Dever, lá em Washington. Minha mulher me liga dizendo que meu filho estava colocando sangue pelas fezes. A gente achou que poderia ser uma hemorroidazinha. Para resumir a história, doença de Crohn. No aniversário de 18 anos dele, ele completou 18 anos e 30 dias que ele estava internado de uma cirurgia, resultado do intestino que perfurou, que só não deu sepse, ele só não morreu por infecção generalizada, pela graça de Deus. E também pela graça de Deus não precisou cortar um pedaço enorme do intestino dele. Mas quando ele chega no pronto-socorro, por negligência da médica que o acompanhou, estou resumindo a história, é uma longa história. Ele chegou com quase 20 quilos a menos. 2 médicos em pronto-socorro, quando eu cheguei com ele no pronto-socorro, porque finalmente a tal da médica da negligência disse, corre para o pronto-socorro, ele precisa de uma cirurgia. 2 médicos se recusaram, eu não vou fazer essa cirurgia. E um teve a coragem de dizer para mim assim, você vai me processar, porque o estado que ele está, ou ele vai morrer lá na mesa de cirurgia, ou ele vai sair sem sei lá quanto do intestino. Eu não vou fazer essa cirurgia. Era uma sexta-feira, 18 horas. Isso é um vale do choro. Graças a Deus ele caiu na mão, então, no mesmo dia do Dr. Air Nasser, grande médico, que abaixo de Deus foi quem salvou meu filho. Ele gastou 15 litros de soro fisiológico para lavar e tudo. E hoje meu filho está muito bem, tomando o devido remédio, mas é um vale de choro. Eu me lembro de me curvar num desses lugares lá, esperando a resposta do médico, e gemer de dor, e dizendo, ó Deus, tão novinho meu filho, sara, cura, não deixa ele perder o intestino. Vale do choro. A gente passa por isso. Mas os filhos de Deus, quando eles passam pelo vale do choro, ele se transformará, esse vale se transformará num lugar de fontes revigorantes. Ou seja, é aquilo que Paulo vai dizer quando ele escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios, quando ele fala que o sofrimento pelo qual ele passou capacitou ele para abençoar pessoas que estavam passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Então, qual é o segredo
é você viver de tal modo a sua vida que esse seu vale de choro, de algum modo, vai servir para você abençoar outros. Os comentaristas falam que esse Vale do Choro é um lugar muito específico na região de Israel, chamado Vale de Baca. A Almeida Corrigida traz o nome. E aí o que eles fazem? O peregrino, ele cavava poços. Vinha a chuva, o poço ficava lá. Os peregrinos que vinham atrás se beneficiavam do poço desse peregrino que primeiramente cavou, trabalhou e tudo mais. Era muito comum isso na experiência de Israel. Por exemplo, você chega no livro de Números. Deixa eu achar o texto aqui. Números. Ou, quando você quer, não acha. Números 21, 16. De lá os israelitas viajaram até Beer, ou Bir, o poço de onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Ali os israelitas entoaram esta canção: jorre, ó poço, sim, cantem seus louvores. Cantem a respeito deste poço, que príncipes cavaram, que líderes abriram com seus cetros e cajados. Como é que Deus deu água para esse povo? Enquanto eles com louvores cavavam os poços. É isso que você tem que fazer no seu Vale de Baca. Você tem que aprender a cavar seus poços. E em louvor e suplicar, faz chover, meu Deus, faz chover. Porque o Salmo vai dizer, volta para o Salmo 84, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Você cava. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Então, como é que você encontra força em Deus? Não tem segredo, tem trabalho. A força que vem de Deus é aquilo que a palavra de Deus, na sua memória, na sua lembrança, vai te enchendo de esperança. Então você precisa da palavra de Deus, você precisa... Como é que você cava poços no deserto? Espiritualmente falando. Você se dedica a orar. Você se dedica a jejuar. Nesse período que o nosso filho teve pelo que estava passando, uma das coisas que minha esposa fez foi jejuar. Ela jejuava e dizia: Deus, eu não posso perder o Senhor de vista nesse sofrimento. Eu quero ver o Senhor. Quero que meu filho veja o Senhor. Então eu estou sem comer. Não é para fazer uma troca com o Senhor, tipo, estou sem comer, sara meu filho. Eu estou sem comer porque eu sei que o que vai me saciar nesse vale de choro é só o Senhor. Isso é jejum de verdade. Eu quero o Senhor, eu quero a tua palavra, eu quero que meu filho veja o Senhor, ame o Senhor. É assim que você cava poços. E vai para a Bíblia, e vai ler sua Bíblia, vai orar, e chama gente para orar junto com você. Você está cavando poços, pedindo que a chuva da graça de Deus caia sobre a sua vida. É por isso que a igreja é importante. Você vai chamar mulheres de oração. Uma irmã de oração da nossa igreja caminhou com a Cris durante esse tempo, orando com ela, jejuando junto com ela. Você vai ler a Bíblia, você vai jejuar, você vai suplicar pelas primeiras chuvas, você vai suplicar pelo sopro do Espírito, pelo alívio, por uma palavra que te encha de fé, de esperança, de amor. É isso, é assim que você vai encontrando forças.
O verso continua, o verso 7. Eles continuarão a se fortalecer. Outras versões dizem, eles vão seguindo de força em força. Aí você se lembra de Lamentações de Jeremias, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, Deus não vai te dar hoje a misericórdia que você vai precisar para amanhã. Por isso que às vezes os problemas nos derrubam, porque a gente fica enxergando a longa estrada difícil pela frente com a força que você tem agora, né? É impossível, você morre. Porque os que vão caminhando com o Senhor, eles continuarão a se fortalecer, ou seja, eles vão de força em força, a cada manhã, a cada instante, a força necessária para o momento lhe será dada. Isso se chama viver pela fé na graça futura de Deus. Crendo nas promessas de Deus. Jamais te abandonarei. Sabe qual o versículo que me sustentou nesses momentos do meu filho? As horas de cirurgia pela madrugada. Foi esse texto da grande comissão, que a gente só pensa nele para a grande comissão. Esse texto que Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. E eu falei, o Senhor está comigo nesse momento. O Senhor prometeu, o Senhor está com Samuel lá dentro dessa sala de cirurgia. Foi isso que ia me recobrando força. Promessa de Deus, o Senhor está comigo. O Senhor não vai abandonar meu filho. E ainda que ele morra, o Senhor vai caminhar comigo. Ele é teu, ele é crente. Ele vai para o céu. Era assim que eu ia processando isso. Vale do choro. Você tem que entender que a força para você ser mãe, ela vai sendo dada a você em conta-gotas. O problema, Deus a cada momento vai te dando as gotas, a quantidade necessária para aquela hora, para aquele momento. É de força em força, é assim. Por quê? Onde está a esperança disso aqui? E cada um deles se apresentará diante de Deus. Essa é a grande esperança. A grande esperança não é, em última instância, a cura do meu filho. Em última instância, é que ele se apresente diante do Senhor, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na vida ou na morte. É isso que eu quero para o Samuel, para a Isabela, para mim, para minha mulher, para as minhas ovelhas. A esperança, ver a bondade de Deus em cada detalhe, em cada momento, com a esperança de que se o pior acontecer nesta vida, o nosso maior inimigo já foi vencido, a morte. E a morte se torna para nós um portal. E eis que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não é disso que fala o Salmo 23? Mas até a gente chegar lá, o que vai nos acompanhando, nos dando força e mais força? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E então eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É disso que se trata a vida cristã. Verso 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Eu amo essa expressão. Eu já preguei uma série, não me lembro se 3 ou 4 sermões, só sobre essa expressão do salmista, o Deus de Jacó. Por que não o Deus de Abraão? Por que não o Deus de Isaac? Por que o Deus de Jacó? Por que destacar Jacó? De repente, talvez, porque Jacó foi aquele que foi
mais nitidamente demonstrado como o homem que recebeu graça de Deus, que lutou com Deus. E Deus então muda seu nome de trapaceador para Israel, porque Jacó significa isso, o que trapaceia. Então, o Deus de homens desgraçados como foi Jacó, o Deus que pela graça soberana amou Jacó e não Esaú, o Deus que caminhou com Jacó por todas as suas peregrinações, e a vida de Jacó é terminada com ele em cima de um cajado, porque mancou a vida inteira tendo lutado com Deus. O salmista está te chamando à memória o Deus de Jacó, o Jacó que peregrinou com Deus. Ó Senhor, Deus dos exércitos, o Deus das nossas guerras, o que é por nós, o Deus das hostes celestiais. É isso que o salmista quer que você se lembre. Esse Deus das hostes celestiais, ele ouve orações. Por isso o salmista diz: ouve minha oração, escuta minha oração, ó Deus de Jacó. Sim, o Deus da aliança. O Deus que fez aliança com Jacó, porque havia feito com Abraão, renovou com Isaac, também com Jacó. Esse Deus que caminhou com Jacó, leia a vida de Jacó para você ver o tanto que Jacó foi difícil. Esse Deus dispensou graça a Jacó. Isso revela que é tudo sobre a graça dele e não sobre nós. E não sobre nós. Não tem a ver conosco. Tem a ver com Deus. O salmista está chamando sua atenção para Deus. É importante isso, porque tantas vezes você não se sente digno de orar, de falar com Deus. Jacó jamais foi digno, mas Deus foi Deus de Jacó. Deus é Deus de pessoas indignas, como nós, que são carentes da graça de Deus, que não conseguem viver segundo o padrão de Deus. E que por isso estamos, por natureza, destituídos da glória de Deus, merecendo o inferno, justamente. Mas Deus é tão gracioso que envia Cristo Jesus, se faz homem, vive a sua vida perfeita, cumpre a lei na própria carne, no próprio corpo, morre na cruz como nosso substituto, é sepultado e ressuscita para nossa justificação. E se você o recebe pela fé, você se torna um cristão. Esse salmo se torna seu. Se torna a sua oração. Esse salmo se torna o salmo do peregrino, porque é isso que está dizendo aqui o verso 5. Os que decidem percorrer os teus caminhos. Esse salmo só é seu se Jesus for seu Senhor e Salvador. Porque aí sim você tem o caminho de Cristo a percorrer. E aí sim você vai recebendo força e força a cada dia, a todo instante, a cada momento. E você vai passar pelo vale do choro. E você vai aprender a transformar esse lugar em fonte revigorante para você e para aqueles que você terá de abençoar. Deus sempre vai cobrir seu poço com chuvas de bênçãos, para você continuar a se fortalecer a cada dia, até você se apresentar diante de Deus. E nesse caminho você poderá se lembrar o tempo todo que o seu Deus é o Deus dos exércitos, o Deus que ouve orações, e por isso você ora. É o Deus de Jacó, é o Deus de toda a graça, da graça soberana. Quando eu me converti, foi em Edéia. Se não me engano, foi na Semana Santa do ano de 1993. Eu não estava buscando Deus. Eu estava bêbado, tinha cheirado cocaína o fim de semana inteiro.
Quando chegou no domingo à noite, a irmã da moça com quem eu namorava lá em Edéia me chamou para ir numa igreja. Eu não estava atrás de Deus. E eu querendo aparecer, fazer média, fui. E lá Deus me achou. Quem pregou foi um homem que era vereador, o pastor não estava lá. Uma igreja de Cristo, chamava Igreja de Cristo, uma igreja pentecostal. Esse homem pregou. Para você ter uma ideia, 30 dias depois, ele foi pego num escândalo de adultério. Mas ele pregou, e pelo jeito pregou direitinho, porque ele falou de pecado. Olha só. Ele em adultério. Talvez pregando para a própria consciência. E ali eu entendi que eu precisava de salvação, de perdão. Ele fez o apelo, eu fui à frente, o povo começou a orar na minha cabeça, orando em línguas, labachúria, labachúria. Eu não sabia o que era aquilo, eu pensei, é hebraico, é a língua da Bíblia. Literalmente, eu pensei isso. Esse povo é inteligente, eles entendem, eles falam a língua da Bíblia. E eu pensei assim, eu quero aprender a língua da Bíblia. Glórias. E de fato meu mestrado foi em línguas bíblicas. Grego e hebraico. Deus me achou, é o Deus de toda graça. Eu não estava atrás de Deus não, gente. Que é isso? Tinha ódio de crente, de pastor, ódio. Professor de matemática. É a graça soberana de Deus, que antes da fundação do mundo me amou, me escolheu, me chamou. Deus de Jacó. Você acha que Jacó queria Deus? Lê a história de Jacó. Queria nada. Queria vantagem, queria a primogenitura. E Deus é tão Deus que para sarar Jacó, coloca Jacó diante de outro Jacó. Quem foi Jacó? O Lambão. Você tem o Jacu e o Lambão. Você tem uma dupla sertaneja fenomenal, Jacu e Lambão. Tudo que Jacó fez contra o irmão, para ter tudo que ele queria, usando Deus, Labão fez com Jacó tudo. Você tem que ler a história vendo isso. Depois você lê essa história direitinho em Gênesis. Tudo que Jacó fez enganou, Labão enganou. Eu já preguei sobre isso, uma série panorâmica em Gênesis, está lá no site da CIB, quem quiser depois veja. Mas Deus foi tratando de Jacó, o Deus de Jacó. Então é isso, você em Cristo vai sendo transformado de trapaceador, trapaceiro, em santo. E como é que Deus faz isso? Por meio de Cristo. Mas jogando a gente em vales de choro, porque Jacó sofreu. Quando Jacó chegou e caiu na mão de Labão, Deus falou, eu vou tratar de você, Jacó. Eu vou te jogar na mão de Labão. Labão não vai fazer só o que ele quer, Labão vai fazer o que eu quero, mas você vai sofrer. Por que você precisa da igreja? Porque você precisa de um lugar como este, nesta manhã, que ajuda você a alinhar a história da sua vida com a história da redenção, que é a grande história que Deus está escrevendo, a da salvação, a da santificação do seu povo. E é isso que esse salmo nos ensina. Portanto, o sofrimento, três coisas, eu vou terminar. Primeiro, o sofrimento ele é temperado pelo tempo. Você lembra o que o salmista diz? Quando passar pelo vale do choro. Ou seja, é questão de tempo. Em algum momento vamos passar. A gente vai passar e vai atravessar. A gente não vai ficar nele, certo? É temperado pelo tempo. O sofrimento tem hora para começar e tem hora para acabar. Ainda que você morra no meio do sofrimento, se você morre em Cristo, de fato acabou o sofrimento. Você de fato será curado para sempre. O sofrimento é temperado pelo tempo. Tem hora para começar, tem hora para acabar.
Pensa em Lázaro. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou. Que bênção. Não sei se foi tão assim, não. Lázaro morreu de novo. E morrer é sempre um sofrimento. Mas o sofrimento começa e termina. Se ele não terminar e você morrer no meio dele, ou alguém que você ama morrer no meio do sofrimento, aí você pode ser tentado a dizer: quem disse que o sofrimento acaba? Olha, mas morreu em Cristo, acabou. Esse sim, de fato, descansou. Na hora do sofrimento, lembre, o vale do choro, ele tem começo e também tem fim. Ele acaba. Segundo, o sofrimento ensina que devoção nasce do dever. Você tem que cavar poços, você tem que se disciplinar na leitura bíblica, na oração. Você tem que se disciplinar nas práticas de hábitos espirituais, de disciplinas espirituais. Você tem que cumprir o dever de casa, o dever de ter tempo para ler a Bíblia, ter tempo para orar, ter tempo para vir ao culto, ter tempo para escutar bons sermões. Você tem que fazer o seu dever. É desse dever que vai brotando devoção e deleite em Deus. E a última lição: o sofrimento revela que Deus renova os nossos recursos. De força em força Ele vai guiando a gente. Pela graça, por meio da fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre você o rosto dele. Que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê a paz. Até hoje à noite, se Deus permitir, a gente termina esse salmo. Oremos.